Eu vou só falar um pouquinho a respeito do uso de vetores mesmo, tá? Para fazer diretamente essa coisa usando vetores, só porque é bom vocês se acostumarem com isso, então é um problema que muita gente tem, mas às vezes é mais prático e é uma coisa importante também, né? Então eu vou só relembrar aqui que, bom, nosso vetor é R de t é x de t i mais y de t j. E a gente sabe que a aceleração é constante, né? Então, se A for constante, como é no caso. Então, lembrem, essa parte aqui, isso aqui é genérico, isso vale sempre, tá? Agora, o que eu vou escrever daqui para baixo, eu vou escrever só para A constante. Então, a gente sempre pode usar vetores para A constante ou não, mas esse caso particular que eu vou fazer agora é pensando que A é constante. Por quê? Bom, porque se A é constante, e aí eu lembrei, para um vetor, eu vou botar aqui vetor A. Então, para um vetor A ser constante, isso significa que tanto a componente x quanto a componente y tem que ser constante, né? Então, a x tem que ser constante e a y tem que ser constante. Mas se tiver uma das componentes que não é constante, então o vetor já não é mais constante. No nosso caso, aqui nesse exemplo, sim, é constante, porque lembrem, isso aqui era 2, isso aqui era zero, então as duas componentes são constantes. E a gente sabe que nesse caso a gente tem as equações para x de t na forma x0 mais v0x vezes t mais ax t ao quadrado sobre 2, e para y, y de t, y0 mais v0y vezes t mais ay t ao quadrado sobre 2. Então, na verdade, esse R de t aqui, ele é o quê? X de t, i. Mas x de t i é essa coisa. Então, isso aqui é x0 mais v0 x t mais ax t ao quadrado sobre 2 i mais y de t j. Y de t é isso aqui. Então, é y0 mais v0y vezes t mais ay t ao quadrado sobre 2j. E o que eu vou fazer agora vai ser reorganizar essa coisa, colocando os termos que são idênticos ou do mesmo tipo juntos. Tá? Ou seja, o que é constante aqui é x0, que é constante aqui é y0, então eu vou botar eles dois juntos. O que depende de ter na 1, ou linearmente com o tempo, que é v0x e v0y, eu vou botar junto também. E o que depende com t ao quadrado, a x e a y, também vou botar junto. Se a gente reorganizar esse vetor dessa forma, ele fica assim, r de t igual a x0i mais y0j. Vejam, o que eu fiz foi multiplicar x0 com i, y0 com j, os dois são constantes, eu juntei eles aqui. Mais v0xi mais v0yj vezes t. Então, a mesma coisa aqui, né? v0xti mais v0tij, v0ytj, juntei os dois. Mesma coisa aqui também. axi mais ayj, t ao quadrado sobre 2. E se vocês notarem o que a gente acabou de escrever aqui, lembrando as definições que a gente botou lá para o início, eram que esse vetor R0, na verdade, ele é x0i mais y0j. O vetor V0, que na verdade é o que é dado no início do problema, é v0xi mais v0yj. E o vetor aceleração é axi mais ayj.
Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma equação vetorial, né? É R de t é igual a R0 vetor, né? Mais V0 vetor vezes t, mais A vetor t ao quadrado sobre 2. E agora a gente pode trabalhar com essa coisa simplesmente usando vetores, né? A gente não tem mais as componentes escritas aqui nesse formato, nem está decompondo as coisas em x e y. E a gente sabe que a derivada desse vetor aqui, que é o vetor posição, deve ser o vetor velocidade. Então vamos derivar. Derivada de r, função do tempo é v. Então essa é a definição. dr dt é v. É o que a gente fez aqui desse lado. Desse outro lado, vamos derivar cada um dos termos. dr0 dt é a derivada de uma constante, isso é um vetor que é constante. Então, a gente trata exatamente como uma constante, né? Então, vai dar zero. Lembrem, derivada de uma constante é zero, então isso aqui é constante, é zero. Derivada de v0 vezes t. Bom, v0 é constante, ela fica multiplicando, então a gente só deriva o tempo, mas dt é 1, né? Então, isso aqui vai dar só v0 vetor velocidade inicial mais a t ao quadrado sobre 2, mas a derivada disso aqui, a é constante, lembrem, é esse o caso que a gente está considerando. Então, fica 2t sobre 2, então fica a t, vetor a vezes o tempo. O que isso nos diz? Que a gente pode tratar essa coisa diretamente, né? A gente não precisa fazer a decomposição. Então, só para exemplificar como que ficaria, no item 1 do problema, a gente precisava encontrar, vou até voltar lá para lembrar, né? Eu lembrei o item 1, que era? Encontre a velocidade em t igual a 3 segundos, dados essas coisas aqui. Então, se a gente quer encontrar o vetor velocidade em t igual a 3 segundos, o que a gente pode fazer é simplesmente agora usar os dados que já foram dados, né? Que dados eram esses? Esses V0 foi dado, era menos. Vou escrever aqui de novo. Então, V0, lembrem, era menos 4i mais 6j e A era 2i. Então, vamos escrever isso aqui. V0 é menos 4i mais 6j e A é 2i. Então, mais 2i vezes t. Mas esse t, lembrem, vai ser igual a 3 segundos, né? Então, na verdade, isso aqui é 3. Então, V calculado em t igual a 3 é menos 4i mais 6j mais 2 vezes 3, 6i. Portanto, V em t igual a 3 é 2i, porque é menos 4 mais 6, então 2i mais 6j. E vejam, isso aqui já é o resultado, está em metros por segundo, obviamente, Sistema Internacional de Unidades, e também, obviamente, é o mesmo resultado que a gente obteve aqui, 2i mais 6j. E aí vocês podem pensar, bom, mas eu preciso fazer essa coisa toda aqui, então não seria mais fácil trabalhar diretamente com as componentes? Não, porque a gente não precisa fazer essa coisa toda, eu só fiz para demonstrar para vocês, né? Mas se vocês lembrassem disso aqui e disso aqui, vocês poderiam simplesmente já ter substituído desde o início V0 e A e t igual a 3 e ter feito essa conta aqui que é bem menor. Tá? Então vejam que utilizar vetores diretamente pode significar ganhar tempo, caso vocês saibam fazer. Caso não, pode ser mais fácil aí, apesar de muitas vezes mais demorado ou trabalhoso, trabalhar com as componentes separadamente, tá? Então lembrem, não existe uma única maneira de se fazer um problema, normalmente existem maneiras diversas de abordar um problema e caminhos diversos a serem seguidos. O mais importante é, desde que seja feito corretamente, a resposta final sempre vai ser a mesma, né? Se vocês fizeram de um jeito, acharam uma coisa, fizeram de outro, encontraram outra coisa, tem alguma coisa errada aí.